Olá pessoal, tudo jóia? Sou Pablo Soledade, doutorando e mestre em Ciência da Informação, arquivista, palestrante, instrutor de cursos online e presenciais. Hoje nós vamos falar aqui no nosso canal no YouTube sobre a Lei 13874, de 20 de setembro de 2019. Olha, essa lei traz uma série de novidades sobre a questão dos documentos, principalmente a possibilidade do descarte do documento original. Então eu vou trazer para você o texto da lei e nós vamos fazer uma avaliação aqui, uma discussão por itens, especialmente que tocam nessa questão da documentação e das mudanças advindas dessa análise da legislação, tá bom? Então vamos para a tela fazer uma visualização. Aqui está a lei, como eu falei, ela é de 20 de setembro de 2019. Ela trata da questão da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Ela vem a partir da medida provisória 881 e ela se torna lei transformando uma série de elementos e a digitalização de documentos, a questão documental está aí, digamos assim, nesse bolo, né? Confesso a você que ao longo dessa minha trajetória aí na área da informação, eu não tinha visto ainda uma legislação que trouxesse tantos pontos e junto a eles a questão do documento em si, da transformação dessa concepção de documento original, digamos assim. Eu vou passar para vocês aqui alguns pontos, destaquei em amarelo, justamente para que a gente possa se ater na discussão aos pontos que mais interessam essa discussão de hoje, tá? Só que é bom que você depois dê uma lida nessa legislação com mais calma, porque ela afeta discussões, inclusive a questão da legislação trabalhista, outros pontos que vocês devem ter visto aí a imprensa comentando, principalmente sobre os trabalhos aos domingos, né? Aquelas coisas todas, só que acabou não falando muito sobre a nossa área, a área da gestão de documentos e informações. Logo no artigo 2º, eu deixei destacado esse ponto, porque a lei traz como princípios norteadores a liberdade como a garantia no exercício das atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre as atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular. E aqui eu destaquei ainda mais porque um regulamento vai dispor sobre os critérios de aferição e afastamento desse inciso 4º do caput, deste artigo, limitados à questão de má-fé e hipersuficiência e reincidência. Eu destaco aqui as palavras boa-fé e má-fé, porque subentende-se, é princípio da lei, e aí vai também para a questão documental, a boa-fé no sentido das relações do poder das empresas privadas com o poder público, do particular, das pessoas em sua individualidade com o poder público. Ou seja, o documento ele ganha contornos ainda mais, digamos assim, que devem ter atenção da sociedade, porque a boa-fé é premissa para a criação, a geração desse conteúdo, a produção documental. Então, a boa-fé está prevista nessa legislação, assim como em outras leis do nosso país. O artigo 3º, ele aponta o seguinte: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, observados o disposto no artigo único da Constituição. E aqui, o inciso 5º, ele traz o seguinte: mais uma vez a boa-fé. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal. Ou seja, a questão da boa-fé está aqui bem embutida, tá? O inciso 10, arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento. Eu vou até selecionar, destacar mais uma vez essa palavra regulamento, porque as pessoas estão esquecendo um pouco disso, né? E aí, quando a gente fala de regulamento, opa, não está destacando aqui, bom, você entendeu, né? E, mais uma vez, quando a gente fala em regulamento, é um decreto que vai regulamentar essa lei. Então, é preciso sair ainda um instrumento,
edital normativo para que se defina o procedimento relacionado à digitalização. Então, vamos aqui, passando para outros artigos. São vários pontos, como eu falei: livre iniciativa, questão de impactos regulatórios. E nós temos aqui o artigo 10º, que é o mais importante para a gente da área de documentação e gestão documental. Por quê? Porque ele altera a Lei 12.682, que nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, em quesitos bem fundamentais. A Lei 12.682, não sei se vocês lembram, ela é ainda da gestão da Dilma Rousseff, e ela vai apontar para a digitalização de documentos como um elemento importante no processo, mas que necessariamente não pode ser feito o descarte do documento original. Bom, a Lei 12.682, onde você vai ter nessa legislação a questão da digitalização de documentos, da possibilidade de digitalizar, mas a necessidade de manutenção do documento original. E esse artigo aqui, ele desfaz essa concepção da necessidade de manutenção do original pela possibilidade do descarte do documento original administrativo, seja público ou privado, tá? Administrativo por quê? Porque ele faz uma exceção aqui aos documentos de valor histórico. Nós vamos ver um pouco isso mais para frente. Então, aqui no artigo 2º, ele autoriza, olha, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos e privados, tá? Compostos por dados ou imagens observado o disposto na lei. Aí vem no parágrafo 1º, após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, mais uma vez, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica. Ou seja, está claro aqui que vai haver um regulamento para isso, então as empresas, por favor, não comecem a descartar documentos depois de digitalizados, porque vocês podem ter um problema ainda judicial. O juiz pode pedir um documento original ainda e existe legislação específica e toda a normativa para isso. Ou seja, a parte de um processo pode não reconhecer a autenticidade daquele documento que foi apresentada pela outra parte, questionar o juiz sobre a falta de veracidade daquele documento disponibilizado e aí haver a necessidade da solicitação do original. E a lei ainda não cobre, porque ela diz que vai haver um regulamento. O regulamento é um decreto, e esse decreto vai estabelecer o tipo de procedimento e requisitos para essa digitalização de documentos. É certo que já existe na legislação, já sei disso, uma série de normativas, medidas provisórias, tem a MP lá de 2002 a 2200, que estabelece a questão da certificação digital, assinatura eletrônica, o ICP Brasil, né? Instituto, a questão das chaves públicas, né? Da instituição das chaves públicas. Mas aqui está claro a necessidade do decreto. Então, aqui no parágrafo 2º, estabelece que o documento digital e a sua reprodução em qualquer meio realizada de acordo com a lei terão o mesmo valor probatório do documento original. Então, seja digital, seja analógico, que aqui tem uma certa confusão também sobre isso, né, do ponto de vista conceitual, não ficou tão claro assim, mas o que dá para entender é que o legislador quer igualar o documento digital ao documento analógico. O artigo 3º, o parágrafo 3º, decorridos os requisitos e prazos de decadência e de prestação de documentos armazenados no meio eletrônico poderão ser eliminados. Aqui também está atribuindo a mesma temporalidade aos documentos analógicos quanto aos digitais, ou seja, cumprir o prazo de temporalidade estabelecido na tabela de temporalidade, esse documento, independente do suporte, pode ser eliminado. Agora aqui aponta o seguinte: os documentos digitalizados, conforme disposto neste artigo, terão o mesmo efeito conferido aos microfilmados. Lembra a legislação de microfilme lá de 1968, né? Portanto, há 51 anos, essa lei ela ainda é válida hoje e eles estão definindo o documento que é digitalizado de acordo com os microfilmados. Só que vocês, não sei se sabem, a lei de microfilmes define uma série de requisitos
para essa microfilmagem ser considerada um documento com o mesmo valor do original. Então, tem elementos gráficos, tem termos de abertura desse microfilme, uma série de coisas. E os digitais ainda deve estar por vir essa normativa. Aqui no parágrafo 5º, ele insere a Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Nome grande, né? Mas ele aqui está definindo um novo setor, digamos assim, um novo órgão que vai ser o responsável por estabelecer os documentos cuja reprodução conterá o código de autenticação verificado. Ou seja, uma nova autoridade arquivística, digamos assim, né? Já que se tirou, ou poderia ter se colocado isso aqui para o Arquivo Nacional, mas entendeu o governo de se criar essa estrutura aqui, ou de repente já existente, mas para estabelecer esse critério de autenticidade do documento. No parágrafo 6º, ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto desse artigo, né, do parágrafo, relativamente aos documentos referentes a operações e transações financeiras. O Bacen já tem uma série de normativas, tem resoluções específicas para digitalização, inclusive já possibilitando o descarte de documentos originais a partir da digitalização. Mas essa lei ela vem a suprir uma lacuna e uma necessidade, uma pressão mais no sentido de generalizar esse processo. O parágrafo 7º aponta que é lícita a reprodução de documento digital em papel ou qualquer outro meio físico que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade. Olha que todo esse artigo tem base naquele conceito que nós conversamos logo no início, da boa-fé, né? Então aqui está se colocando muito esse princípio da boa-fé nessa documentação que é digitalizada, né? Mas há uma insegurança jurídica que precisa ser discutida, precisa ser apontada, tá? Vou falar um pouco sobre isso depois, lá no finalzinho. O parágrafo 8º fala que para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos será utilizada a certificação digital no padrão da infraestrutura de chaves públicas. É aquilo que a gente falou do ICP Brasil, daquela medida provisória 2200, tá? Então aqui ele estabelece esses itens, alterando o artigo 2º dessa lei aqui, que foi vetado à época pela Dilma, né? E essa lei 12.682, ela ficou meio que assim, sem muita utilidade, porque o que ela falava aqui já era sediço, digamos assim, na área normativa, na área jurídica, porque estabelecia a questão da digitalização, né, que já era possível fazer por conta da medida provisória e de outras legislações específicas, mas mantinha aqui no artigo 6º, os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com a legislação pertinente. Ou seja, ele é o contrário do que se fala aqui, da possibilidade do descarte do documento, né? Então, o que é que acontece? Aqui poderá ser destruído. O que é que acontece? Esse artigo 10º altera o artigo 2º, mas não fala nada sobre o artigo 6º. Então, em nenhum local da Lei de Liberdade Econômica fala-se em revogação do artigo 6º. E isso traz uma insegurança e uma dicotomia nas duas legislações, porque uma fala uma coisa, outra fala outra. Eu imagino que com o decreto, ou talvez alguma substituição aí, algum novo elemento vai ser trazido para poder contornar essa situação, porque você tem aí duas situações que se diga, e assim, se algum advogado tiver algum outro entendimento sobre isso, pode comentar aí no nosso canal que a gente discute essa questão, tá? Então, outro ponto-chave, nós vimos aí esse artigo 10º, que é o que realmente, digamos, transforma. Eu vou voltar lá rapidinho, porque tem uma outra questão importantíssima aqui, que é essa definição de valor histórico, né? Ele fala logo aqui no início que os documentos que têm valor histórico não serão descartados, tá? Aqui, ó, ressalvados os documentos de valor histórico. Só que tipo de documento é esse, né? Que classificação é essa? Porque na arquivologia
existe a classificação de documentos intermediários, permanentes, claro, os correntes anteriormente, né? Correntes, intermediários e permanentes. Isso pela tabela de temporalidade. Quando você define que o documento, quando você classifica o documento na sua avaliação de documento permanente, essa avaliação, essa definição, ela determina que esse documento não poderá ser jamais descartado, tá? Então, no meu entendimento, e pela conversa que eu já tive com outras pessoas da área, que soube também que, por exemplo, o Arquivo Nacional participou de uma comissão, e nessa comissão está buscando trazer esse conceito de documento permanente para esse de valor histórico, ou seja, entende-se documento de valor histórico como documento de natureza permanente, né? Então, essa foi um contato que eu tive com a diretora Neide, que já expôs isso também em outros meios, em redes sociais, que vem buscando essa definição, digamos assim, para esse documento de valor histórico. Foi apresentado dessa forma para essa possível regulamentação. Possível não. Vai acontecer a regulamentação? Vai, mas a gente não sabe ainda quais são os termos, ok? Aí no artigo 12º traz outro ponto importante, que os registros poderão ser escriturados, publicitados, conservados em meio eletrônico, obedecidos aos padrões tecnológicos. Isso faz uma alteração sobre registros públicos, que é a Lei 6.015, de 73, e tem vários outros elementos aqui, mas conforme eu falei, os principais relativos à nossa área são aqueles ali. Ainda temos no artigo 63 informações relativas à questão de documentos. Cópia de documento autenticada dispensará nova conferência com o documento original. A autenticação poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e sua cópia pelo servidor. Fica dispensada a autenticação quando o advogado ou contador da parte interessada declarar sobre sua responsabilidade a autenticidade do documento. E os dados de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registros de pessoas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela administração. Veja só que aqui, mais uma vez, volta a questão da boa-fé e atribui uma responsabilidade muito grande ao servidor federal, porque, assim, a questão da autenticação, tudo bem que já era feita, né? O servidor ele tem a fé pública, ele vai conferir o original com o documento com a cópia e validar, atestando que ele tem o mesmo valor. Agora, pensemos que esse servidor ele é mal intencionado e ele quer beneficiar alguém, tá? Então, aí vem a questão da má-fé, que precisa ser também pontuada. Se esse servidor dá uma autenticidade a um documento por ele querer beneficiar ou prejudicar alguém, e esse documento, digamos, ele é alterado, ele foi alterado, e na hora da autenticação ele conferiu com o original, depois desse documento original sendo descartado, não vai haver a possibilidade de avaliação, ou seja, se aquela parte que deu entrada naquele documento questionar que aquele documento foi alterado na hora que foi dado entrada ao sistema, como é que vai ser resolvida essa questão? Então, no mínimo, teria que haver uma concordância daquele produtor do documento, da entrega, uma concordância com que aquele documento confere com o original também, ou seja, concordando e avaliando e validando o ato do servidor, entendeu? Então, esse é um ponto também a ser observado nessa discussão e que eu ainda não vi muitas discussões sobre isso, tá? O advogado e o contador também da parte interessada, ele passa a possuir ainda mais essa, digamos, responsabilidade pessoal, entendendo-se como princípio da boa-fé. O grande problema é que, com o descarte do documento original, essa avaliação vai ficar comprometida pelas instituições, porque você não vai ter um outro balizador. Então, esse é uma grande discussão que eu espero que o decreto aponte aí elementos que venham a clarear e venham a dar uma segurança jurídica no processo, tá? E aqui demonstra a questão dos sistemas eletrônicos que cada vez são mais presentes na administração pública. Tem aí o SEI, que está sendo implantado em vários locais, essa questão da produção documental, da autenticidade. E aí vem um grande gargalo que é preservação digital.
a preservação digital ela precisa, pessoal, ser colocada em pauta imediatamente a partir desse avanço que está acontecendo, a partir da digitalização e da criação dos natos digitais, da geração de natos digitais. A preservação digital é uma premissa, ok? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui que eu pontuei. Não. Então, dá uma olhada na 12.082, dá uma olhada na 13.874. Tem também a 13.787, que fala da digitalização de prontuários e permite o descarte do original, e que também a gente está aguardando o decreto aí chegar. Tá bom? Era isso. A gente vai se falando. Por favor, comente o vídeo. Isso é muito importante. Até mais.